criar é um verbo para poucos, de gente que une conhecimento, ousadia e talento. Pode ser com a máquina de costura, com linha e tecido nas mãos para dar à luz uma camisa inesquecível. Pode ser com uma ideia fixa na cabeça, de como preencher cada espaço de um quadro em branco com apenas 11 peças. Na verdade, um campo verde com 11 jogadores numa cor mais vibrante. Só colocou gol da Holanda! ¡Qué golazo! Acaba de marcar. Perde de cabeça! No futebol deles, nem tudo é planejado. Há espaço para o improviso, para a criatividade. Assim, a Holanda entrou para a história. Eu não era nascido naquela época. Cada vez que você revê aquele gol é incrível. E ainda mais numa final de Eurocopa, o que torna o momento ainda mais especial. A Holanda vive num constante sobe e desce. Somos um país pequeno e às vezes leva um tempo até alguma coisa acontecer. Funciona assim, é como uma onda. De altos e baixos, com mais derrotas do que merecia. Para achar a única grande conquista do país, é preciso mergulhar nos arquivos e chegar até o ano de 1988. 5 jogos épicos e um título europeu. A Holanda não era a favorita. A favorita era a Alemanha, dona da casa. E a Holanda perdeu na estreia para a União Soviética, porque reforçou essa falta de favoritismo. Mas ela tinha Gullit e Van Basten. E aí as coisas foram acontecendo. A derrota na estreia de uma competição de tiro curto com apenas 8 times parecia um mau presságio. 1-0 para a União Soviética. O atacante Marco Van Basten vivia dias difíceis no vestiário. A convocação do camisa 12 da Holanda tinha sido muito contestada por causa de uma temporada cheia de lesões, praticamente sem jogar pelo Milan. Ele começou a Euro de 1988 no banco, mas ganhou a confiança do lendário técnico Rinus Michels na segunda partida. E correspondeu. Vitória por 3-1 sobre a Inglaterra com 3 gols de Van Basten. Marco era um atacante perfeito, tecnicamente incrível. Technical ability was unbelievable. É difícil até você dizer quem foi o maior centroavante que eu vi na vida. Teve Romário, teve Ronaldo, teve Reinaldo. O Van Basten era um espanto, era a fertilidade do gol. O último jogo da fase de grupos era de vida ou morte. O vencedor avançaria para as semifinais. Um dia em que a inspiração deu lugar à transpiração. Gol chorado de Wim Kieft, 1-0. A classificação foi também uma senha para voltar ao passado, para encarar o maior fantasma do futebol holandês, a Alemanha Ocidental. O Estádio Olímpico de Munique recebia o maior público de sua história. A fantástica equipe holandesa enfrentava a força e a técnica dos alemães. Na Copa do Mundo de 74, assim como a Euro de 88 também na Alemanha, a laranja mecânica de Rinus Michels tinha encantado o mundo. Neskens, Rosenbrink, Johan Cruyff, o futebol total. Não era tão intenso quanto a gente vê hoje. O preparo físico era menor, mas ninguém marcava pressão como a Holanda naquele período. Causamos um impacto enorme e passamos a ser respeitados no futebol. Na Copa do Mundo de 74, todos puderam ver o grande futebol que éramos capazes de jogar. Mais de uma década sob desconfiança. Tá com ela, pintou aí na área, pênalti! Algo que piorou quando Lothar Matthaus abriu o placar para os alemães aos 10 minutos do segundo tempo. Mas um pênalti deu a Ronald Koeman a chance de empatar o jogo. E aos 43 minutos, Van Basten no desvio, aí, gol! Marco Van Basten virou. Nós vencemos os alemães na Alemanha. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com a gente. Uma conquista antes mesmo da final. O juiz pede a bola. Rinus Michels vence Franz Beckenbauer. Pegamos um avião de Hamburgo para Munique e naquela noite fomos a um show da Whitney Houston. Você pode imaginar uma coisa dessas hoje em dia?
E se a gente não vencesse a final depois? Minha nossa, nós fomos a um show da Whitney Houston. E o Rinus Michels também estava lá comemorando com a gente. Dá para imaginar isso? Eram outros tempos. Different days. Rinus Michels, o técnico inventivo, porém controlador, linha dura da Copa de 74, cedeu ao espírito livre do povo holandês. Um país destinado a quebrar padrões de jogo, de comportamento e de estética. O uniforme daquele time de 88 é um bom exemplo disso. Uma camisa que marcou a época não antes de fazer os próprios modelos torcerem o nariz. Foi a camisa mais feia que já usamos. Não havia nada de bonito nela, mas no fim das contas acho que acabou nos dando sorte. Está na moda agora, estão voltando com esse desenho nas camisas. Gosto não se discute. A seleção que adotou a cor nada convencional da família real holandesa, em vez das cores da própria bandeira, não precisava de 50 tons de laranja para chamar a atenção. Mas aquele time de 1988 imortalizou uma camisa revolucionária. Nessa loja de relíquias do futebol, toda vez que uma dessas aparece, não fica muito tempo no cabide. E o pessoal paga caro, viu? Esse modelo da Holanda de 88 não está à venda. O preço de mercado dela só aumenta. Hoje essa camisa está avaliada entre 1.000 a 2.000 libras, às vezes até mais. A modernização dessa camisa é muito importante porque praticamente inaugurou uma nova era no que diz respeito à fabricação dos uniformes esportivos. Nada como um olhar profissional para explicar onde está a beleza do desenho, né? Momento aula de geometria. Reparem nos paralelogramos. Unidos, eles formam desenhos tridimensionais, setas que apontam para o futuro e para o passado também. Você tem claramente referência a um artista muito importante holandês, que é o Escher, que usava essas figuras geométricas sobrepostas que davam a sensação de um ilusionismo. Você começava um caminho, mas ele nunca terminava. Então, claramente, e além de, obviamente, videogame, filmes de ficção científica. E aquele time jogava um futebol de videogame, viu? Passes e chutes precisos, disposição. É assim que se vence uma revanche na final da Euro contra a União Soviética de Rinat Tassaev, um dos melhores goleiros do mundo da época. Só que do outro lado, estava o grande jogador do planeta naquela temporada. Ruud Gullit não era bom apenas com o pé. Marcar o primeiro gol daquela final foi uma sensação indescritível. Segura agora! Gol! Da Holanda! Ainda assim, nada comparado ao que estava por vir. A obra-prima de um artista da bola. São 4 contra 4, pode ser um bom momento da Holanda. Burman faz o cruzamento, Van Basten! Gol! No momento em que veio o cruzamento, achei que estava um pouco longe. Você costuma marcar esse tipo de gol no treino, mas certamente não em uma final de Eurocopa. Maar zeker niet in een EK-finale. Marco era o nosso melhor jogador naquele momento. Foi inacreditável. Ele pode chutar aquela bola 1 milhão de vezes que jamais repetirá aquele gol. O tipo de gol que um narrador é capaz de relembrar com detalhes mesmo 33 anos depois do jogo. Ela veio da esquerda, atravessou toda a defesa, ele veio por trás e pegou lá no alto. Assim. Um gol, precisa uma técnica apuradíssima para acertar um chute daquele. Eu esperava que ele tinha que chegar ali para decidir, mas plasticamente continuará sendo insuperável. Um chute para ser analisado em provas de física, de geometria. Perfeito. O gol do título, da vida de Marco Van Basten. Um craque com a carreira abreviada por dezenas de lesões. E uma das inspirações desse país que não se dobra à fama de ter poucos títulos para tantos craques. O próximo troféu pode estar logo ali, numa Euro que também tem a Holanda como sede. Você participa de uma Euro para ganhar. Temos que ser realistas, claro, mas temos condições de fazer um grande campeonato. Vamos jogar sempre pensando no título. Estamos no caminho certo. Os jogadores têm orgulho de usar a camisa laranja.
Temos uma equipe que não precisa temer ninguém, porque se jogarmos bem, podemos derrotar qualquer um. Contra as seleções favoritas, a melhor saída é a criatividade. Os muros de Amsterdã apenas aguardam os heróis do futuro.